Olá, gente. Estou aqui hoje com todos os livros que eu possuo do Aladino Félix. Eu possuo aqui quase todos os livros originais. É, Só dois livros aqui que eu não tenho. O original só tem o Xerox. Mas dos 9 livros que o Aladino publicou na sua fase ativa, é, dos 9 livros eu tenho 7. Né? Hoje vocês vão ver todos esses livros. Começar pelo Contato com os Discos Voadores, que ele escreve com o pseudônimo de Dino Craspedon. Foi o primeiro livro que ele publicou em 57, meados de 57, e foi o primeiro assinado como Dino Craspedon. E ele assinaria depois, só mais uma vez, como Dino Craspedon, que eu vou mostrar para vocês depois o outro livro. Então, esse foi o primeiro contato com os discos voadores, lançado bem naquela época da era dos contatados. Foi o primeiro livro no Brasil sobre contatismo. Foi o livro que inaugurou o contatismo. É um livro. Eu teria que ficar aqui 10 horas falando sobre esse livro, né? Que é um livro que foi o primeiro livro que trouxe certas informações, certas predições também, e ele que nunca tinham sido antes divulgadas. Né? Foi um livro assim, é um livro até hoje impressionante, Contato com os Escoadores. Ele é realmente um livro impressionante, embora muito do que ele colocou aqui como conhecimento científico revolucionário, né, queria até derrubar aí todos os preceitos cosmológicos, newtonianos, einsteinianos até, né, na verdade não se confirmaram, né? Mas em termos de predições, né, que ele fez aqui, de certas assertivas, foram assim algo assim completamente inovador, né? E até hoje é um livro bastante impressionante. Qualquer pessoa deveria, né, qualquer ufólogo, é um livro obrigatório, leitura obrigatória entre os ufólogos, né? Ler esse livro do Contato com os Suadores, que é uma capa bem peculiar também, né? Bem no estilo da época, né? É, é um livro publicado pela editora São Paulo, né? Que publicou depois outros livros do Aladino, certo? E São Paulo Editora, São Paulo Editora. Então, esse livro ele nasceu como? Ele nasceu de um contato que o Aladino diz que teve em novembro de 52, quando ele estava voltando de uma das suas costumeiras viagens ao Paraná. Ele disse que estava voltando ali na companhia de dois rapazes, né? Um rapaz, acho que, e um garoto, num jipe, e ele disse que viram um objeto estranho. Depois o Aladino voltou sozinho para o local, e ali foi que ele encontrou um disco pousado, e o comandante da nave o convidou a entrar para conhecer a nave. O comandante já lhe revelou-lhe várias informações, depois anunciou que queriam ter mais encontros, e esses encontros eles se realizaram entre 56 e 59. Terminaram em 59. Esses encontros se deram, o primeiro deles na casa do Aladino, em que o comandante aparece disfarçado de pastor protestante num domingo, e eles mantêm ali o mais longo colóquio, né, que eu acho que talvez que a maior parte do livro tenha sido fruto, resultado desse colóquio que eles mantiveram na própria casa do Aladino, né, que até a Marta, a esposa do Aladino, disse que pensou que era um pastor protestante quando bateu a porta, e o Aladino reconheceu como sendo o próprio comandante. E eles mantiveram um longo colóquio. O Aladino falou com ele todos os idiomas que ele conhecia. O Aladino era poliglota, sabia 20, 30 idiomas aí. O Aladino testou em todos os idiomas, inclusive no hebraico. Ele disse que o comandante respondeu a tudo com perfeição, não errou nada, entendia todos os idiomas. E esse comandante passou para ele uma série de informações na área da física, da cosmologia, também ensinando como é que os discos voadores funcionam, né? Segundo esse comandante, os discos voadores funcionam na base
de criação de um vácuo em torno dele, né? É aquela explicação que também bate com várias outras, de que os discos eram movidos à força eletromagnética e que haviam superado a força gravitacional e para que não houvesse um atrito, o comandante explicou ao Aladino. Era criado em torno do disco um vácuo mediante bombardeio de raios catódicos, né? E se criaria um vácuo, assim se evitaria o atrito do disco no espaço e o disco poderia deslizar livremente. Está aqui até um desenho feito pelo Aladino. Todos os desenhos do próprio livro dele foram feitos pelo próprio Aladino, né? O Raul Félix, o filho do Aladino, me contou que viu o pai dele escrevendo esse livro, né? Livro esse que o Aladino disse que escreveu em apenas 4 dias. E o Raul disse que o pai dele realmente escrevia muito rápido, parecia um médium escrevendo, né? Escrevia assim de uma velocidade inaudita. E o Aladino mesmo fez os desenhos do livro, né? Por exemplo, aqui quando ele tenta mostrar como é que funciona, como é que a Terra se sustenta no espaço, né? Esses desenhos foram feitos pelo próprio Aladino, segundo ele, seguindo as instruções do comandante da nave aí que o ciceroneou, né? E olha, daria pra gente ficar aqui falando desse livro inteiro, eu tenho vontade de fazer isso, sabe? Vamos ver se qualquer hora eu me entrego uma leitura mais aprofundada aqui desse livro, porque seria muito interessante poder até lê-lo inteiro, viu? De tão fantástico que é esse livro aqui. Claro que eu estou dizendo isso pela importância em termos culturais e históricos do livro, né? Não estou aqui encampando tudo que está aqui, muito pelo contrário, né? Eu submeti os conhecimentos desse livro aqui e também do próximo dele a um físico, e ao físico Renato Levay, e ele disse que os conhecimentos científicos até enganam um leigo, podem até convencer um leigo, mas não encontram respaldo na, na ciência, né? Claro que também muita gente pode considerar que a ciência é que esteja errada ainda não reconheceu aqui a exatidão e os acertos das propositoras do Aladino, né? Mas esse livro fez tanto sucesso na época que em poucos meses se esgotou a primeira edição. No final do ano, em novembro de 57, o Aladino teve que lançar a segunda edição, né? E eu tenho essa segunda edição aqui também. E a novidade dessa segunda edição foi que ele publicou um prefácio, né? E esse prefácio trazia uma carta da Academia de Ciências Soviéticas que ele havia recebido. Ele mandou um livro para lá, para Moscou, um exemplar, e ali recebeu uma carta, resposta, atestando que haviam recebido o livro dele, né? Eles falam aqui, ó, recebemos o seu livro, apenas isso, é uma carta assim de 7 linhas aqui, né? 7 linhas, só atestando que receberam um livro e agradecendo e falando que cremos que os astrônomos soviéticos com muito interesse conhecerão as obras de seus colegas brasileiros. Uma carta assinada por Konstantin Chuginov, chefe do departamento americano da Volks, né? Então, o Aladino ele chega assim a insinuar que talvez, né, os cientistas soviéticos tivessem, graças ao livro, aos conhecimentos do livro Contato com os Voadores, que os soviéticos teriam conseguido colocar o Sputnik em órbita, o primeiro satélite artificial a entrar em órbita no começo de outubro de 57, né? E o Aladino dá uma sugerida aqui, né? Então ele diz assim: a remessa postal foi feita em junho. Ele falou que ele mandou o livro em junho. E só em outubro a União Soviética publicou o resultado das suas pesquisas sobre o efeito de repulsão da luz solar. Longe de nós a veleidade de dizer que o pugilo de sábios renomados da União Soviética se baseou no nosso livro, mas ainda que o fosse, só não restaria dizer-lhes: muito obrigado pelo apoio moral que nos deram, que aceitem as teorias científicas e que não se esqueçam de reservar um lugar na cachola para suas conclusões morais. É, é, por aí vai, né? Então, então é isso, né? Então é isso. Aí eu vou ler aqui a parte final do prefácio. Muitos nos têm atacado, cara leitor. E você também, que acredita na existência dos discos voadores, já tem na boca dos incrédulos
um adjetivo bastante pejorativo para o definir. Não façamos conta e perdoemos a afronta. Não é a nossa pessoa que ataca mais a verdade, e esta, quer a aceita e quer não, um dia triunfará. Atiram-nos pedras como os garotos que querem deter a onda do mar, ameaçando-a com alguns seixos. Com a onda, a verdade rolará espumante sobre eles e os há de encharcar dos pés à cabeça. São Paulo, 1º de novembro de 1957. Puxa vida, olha, esse livro é incrível, né? Como eu falei, dá vontade de ler inteiro aqui, ficar lendo aqui para vocês, mas infelizmente não vai dar, né? E deixa eu passar então já para o segundo livro, senão não ficar aqui até amanhã. O segundo livro do Aladino, que eu não possuo o original, né? Não possuo o original, um livro bastante raro, talvez seja um dos mais raros aí. Um livro que também de todos esses que ele publicou nesse período, é o livro mais desconhecido. Tem muita gente que sequer sabe da existência desse livro, né? A maioria, aliás, não sabe da existência desse livro. E esse foi o livro, o único livro que ele lançou com o pseudônimo de Dino Craspedon, além do Contatos. Quer dizer, ele só usou 2 vezes o pseudônimo de Dino Craspedon, né? Órbita da Terra e a Gravitação, certo? Órbita da Terra e a Gravitação. Aliás, é preciso dizer, não queria falar disso, mas é necessário falar, porque muita gente ainda pensa que o Oswaldo Pedrosa é que era o verdadeiro Aladino Félix. Eu já desvendei essa fraude, né? Aliás, fui eu que fui um dos grandes responsáveis aí por alertar a família do Aladino, que eles nem sabiam que o nome do pai dele estava sendo, o nome do Aladino estava sendo usurpado, né? Aí depois o Raul, eu contatei o Raul e avisei a ele, assim como ao Edgar, que o que estava acontecendo, aí que eles tomaram as providências e processaram o Oswaldo Pedrosa e tal, né? E Oswaldo Pedrosa perdeu, né? Claro, perdeu, teve que retirar de todos os exemplares com o nome dele e tal, né? E parar de usar o nome do Aladino. E eu escrevi também uma matéria na UFO que saiu a respeito do Aladino, em que eu esclareci também ali, mostrei todas as provas que o Oswaldo Pedrosa não era o Aladino Félix, né? O Aladino Félix morreu em 85 e o Oswaldo Pedrosa nos anos 90. Vejam vocês, mais de 10 anos depois do Aladino já ter morrido, ele assumiu a identidade do Aladino, achando talvez que ele e os comparsas, né? Havia 2 comparsas dele que o tutelavam, e ele e os comparsas estavam se locupletando, né? Aparecendo em congressos. Saiu até uma matéria na revista Isto É, assinada pela Gisele Vitória, que até hoje também não se retratou. A Isto É até hoje não se retratou, né? E todo mundo engoliu, né? Todos os ufólogos, a ufologia inteira engoliu, a imprensa inteira, ficaram anos aí incensando o Oswaldo Pedrosa, né? Mesmo eu tendo falado e mostrado e provado que o Oswaldo Pedrosa não era o Aladino, ainda assim não quiseram saber, né? Assim, uma amostra assim, impressionante, né? Do quanto foi aí que eu vi o quanto os ufólogos se enganam, né? E não só se enganam, como enganam também os outros, né? Mas eu não vou falar muito disso, só para esclarecer a respeito disso, né? Então, se tem alguém ainda que acha aí que o Oswaldo Pedrosa era o Dino Craspedon, pode esquecer, amigo, que você embarcou aí infelizmente, nessas versões todas furadas aí que andaram divulgando, né? E nas próprias propagandas intensas que fizeram em torno do Oswaldo Pedrosa, né? Então, a verdade é que o Aladino, que era o Dino Craspedon, né? E, assim, é uma coisa, assim, foi tão primário, né, a farsa que eles fizeram, que eles nem sequer sabiam, por exemplo, que o Aladino tinha lançado uma segunda edição do Contatos, ou eles sabiam e não levaram isso em conta, né? Mas eles lançaram o livro, relançaram o Contato com os Discos Voadores nos anos 90, como se aquela fosse a segunda edição, né? Ridículo, sendo que a segunda edição já tinha sido lançada em novembro de 57. E eles desconheciam também completamente a existência do livro A Órbita da Terra e a Gravitação, que foi assinado pelo próprio Dino Craspedon. Tanto é que o Oswaldo Pedrosa jamais fez referência à órbita da Terra e à gravitação,
Né? Como pode isso se está assinado como Dino Grasmedon? Se ele se dizia o Dino Grasmedon, eles tinham que saber que ele tinha escrito esse livro. Né? Então esse livro é o mais raro. Esse livro ele é uma espécie de apêndice ao Contatos com os Destruidores. Foi lançado em 59, no início de 59, pela mesma editora São Paulo. Né? Eu não possuo o original dele, eu possuo apenas o Xerox. Né? Apenas o Xerox aqui. Tá dando para ver? Tá aqui. Né? Da órbita da Terra e a gravitação. Um livro bem curto, né? Bem pequeno. Poderia ter sido um apêndice até ao Contatos. Né? É um livro de apenas, não chega a 100 páginas, 101 páginas. Livro de apenas 101 páginas. E é um livro que só explica a parte física, cosmológica, né? Tenta aprofundar mais aquela parte física e cosmológica. E também está cheio de desenhos do Aladino. Né? Ele tentando explicar como, na verdade, os planetas orbitam em torno de outros corpos, né? O papel aí da luz, da luz solar na repulsa. Né? Segundo ele, a luz solar causava repulsa entre os corpos. Né? E aí ele explica de uma maneira totalmente nova a gravidade. Né? Ele refuta completamente a, a teoria gravitacional newtoniana e tudo mais. Né? Então esse foi o segundo livro do Aladino. E é curioso que nesse livro, né, apesar de ser um livro todo ele só voltado a teorias científicas, o Aladino depois ele chega a dizer que o livro não era propriamente um livro científico, mas religioso, certo? É muito curioso, né? É, muito curioso. Bom, vamos passar aqui para o terceiro livro, do Aladino. Deixa eu apenas complementar aqui que no Contato com os Discos Voadores, o Aladino ele deu uma definição de Deus, né, que é algo assim estupefaciente. Ele diz assim: Deus é uma reta isotrópica paralela a si mesmo e sobre si mesmo vibrando num ângulo de 90 graus. Vejam vocês. É uma das definições de Deus mais estupefacientes que eu já ouvi. Bom, logo em seguida, logo depois não, né? Não foi assim logo depois também. Não, foi logo depois. Depois então da órbita da Terra, foi o último livro publicado com o pseudônimo Dino Grasmedon. O Aladino lançou esse livro aqui, que é um livro que eu considero o livro assim uh, mais peculiar do Aladino, né? É o livro Mensagem aos Judeus, que ele assinou como Donatus Medorai, o que eu também não tenho o original. Eu só tenho o xerox do livro. Eu só tenho o xerox do Mensagem aos Judeus, né? E esse livro ele lançou em abril de 1960. Ou seja, alguns meses depois do... Não, eu estou falando besteira, gente. Pera aí. Antes desse livro ele ainda lançou... Esquece o que eu falei agora. Ele lançou o terceiro livro do Aladino, foi O Hebreu Libertador de Israel. Este livro aqui, tá? Que ele lançou em 59, no mesmo ano da órbita e a gravitação. Um livro, assim, esse livro aqui, ele é um livro que é um romance. É o único romance do Aladino. É um romance épico, na linha aí do Ben-Hur, de Quo-Vadis, na mesma linha. Ele foi escrito quase que na forma de um roteiro cinematográfico. Esse livro poderia ser facilmente filmado por Hollywood e daria um filme épico. Né? Filme épico. Essa era a ideia do Aladino, aliás. O Aladino tinha essa intenção. Ele escreveu esse livro, não sei se propositadamente, mas esse livro ele já tinha a intenção de ser um livro que o Aladino queria que virasse um filme hollywoodiano. Ele até disse numa entrevista que tentou contratar um tradutor para traduzir para o inglês o livro, para que fosse encaminhado a Hollywood, só que ele não conseguiu nenhum tradutor. Eu achei essa declaração dele assim das mais estapafúrdias, mas porque o próprio Aladino era poliglota, ele é tradutor, e eu não entendo porque ele mesmo poderia ter traduzido, mas talvez seja falta de tempo, né? Deve ser essa a explicação. Que ele mesmo poderia ter traduzido o livro, né? Mas aí então ele saiu com essa de que ele poderia ter ganhado muito dinheiro aí, né? Ficado milionário caso esse livro tivesse sido virado um filme. E poderia ter virado. Eu acho que foi um desperdício. Foi lamentável, né? Porque esse livro aqui é certamente o melhor livro do Aladino que eu li.
né? Mais bem escrito, é uma obra-prima. Eu me pergunto como é que ele conseguiu escrever esse livro, porque ele destoa um pouco dos outros também, né? Eu fico me perguntando como é que ele conseguiu escrever esse livro, um livro de mais de 500 páginas, né? Vocês podem ver aqui o tamanho dele, né? Eu li esse livro aqui, levei um tempinho, né? Acho que eu levei um mês mais ou menos para ler esse livro aqui, né? Lendo aos poucos, claro, né? É, e assim considerei um dos melhores. Ele conta a história de Otiniel. Otiniel, que foi o primeiro juiz de Israel depois de Josué. E Otiniel, que viveu aí por volta do ano 1480, ele nasceu em 1438 a.C., né? E ele foi o primeiro juiz de Israel depois de Josué. E ele foi o Otiniel. Otiniel era um gigante. Olha só, gente, o Otiniel, né? Você vê que até a capa aqui é de Rambo, né? Mas de Rambo israelense. O Otiniel, ele era um gigante de aí, cerca aí de 4 metros de altura, né? 4 metros de altura. Ele era um gigante. E ele combateu o rei mesopotâmico Cusã Risataim, né? Que era um rei ali, era um soberano mesopotâmico que oprimia Israel, certo? E ele lutou contra esse Cusã Risataim e o subjugou, né? E ele entrou aí para as lendas, né? Para as lendas judaicas como o primeiro grande guerreiro e juiz de Israel, certo? É um livro assim maravilhoso. Você lê, você começa a ler, você não consegue parar mais, né? É como se fosse você estivesse assistindo um filme épico. É um livro muito bem escrito também, muito bem escrito, com um vocabulário riquíssimo, né? Muitas palavras aqui, você encontra em cada página dezenas de palavras de um vocabulário que caiu em desuso, que não se usa mais, né? As pessoas perderam essa noção do significado até dessas palavras, numa amostra do quanto nosso vocabulário foi empobrecendo ao longo do tempo e cada vez mais está empobrecendo, né? Você vê que essa nova língua aí que está implantando aí está reduzindo ainda mais as palavras. Você hoje já não pode falar muitas, nem mesmo pronunciar muitas palavras, né? Nessa, nesse totalitarismo orwelliano que nós estamos entrando aí, que nós já estamos há algum tempo, né? Já estamos mergulhados. Então a riqueza vocabular, até pelo caso do politicamente correto, vai diminuindo também, né? Próprio decréscimo do hábito de leitura das pessoas, etc, etc, né? E assim, é um livro que, se você ler, você até enriquece muito o seu vocabulário, né? Extraordinário. Então, também outro livro que a gente poderia ficar aqui 10 horas, 20 horas falando, mas eu vou ter que ir passando aqui diante. Aí sim, agora sim, vem a mensagem aos judeus, né? Que ele lançou em abril de 60, quer dizer, então o hebreu de 59, né? Aí, no ano seguinte, ele lança Mensagem aos Judeus. Ele lançou esse livro em abril, no mês de abril de 1960. E esse livro aqui, para falar rapidamente, né? Ele é muito peculiar porque esse livro foi, primeiro, para começar, ele só usou o pseudônimo de Donatus Menorá nesse livro aqui, né? Menorá, não preciso nem explicar o porquê, né? Donatus Menorá. Os outros pseudônimos dele foram tirados da raiz do nome dele, Aladino Félix. Então por isso que ele usava Dino, Craspedon e Sábado Dinotus, né? Então só que nesse aqui ele usou a palavra menora, né? Menora, o menorá, o candelabro dos judeus, né? E mensagem aos judeus, essa mensagem aos judeus seria dirigida realmente aos judeus, diretamente aos judeus, numa conclamação para que eles aceitassem Jesus Cristo como seu Salvador, certo? Então ele tentou convencer os judeus que Jesus realmente era o Messias e que os judeus deveriam aceitá-lo, né? Vejam, né? Sendo que ele mudou, não demoraria muito, ele iria mudar totalmente de ideia, né? Essa ideia aí, ele aceitava, ele era cristão, né? Pelo que pareça, o Aladino era cristão, até no livro Contato com os Dissuadores também ele manifesta que é cristão, né? Ele manifesta isso claramente, e só que aí chega no depois ele vai contestar isso totalmente, né? Ele vai dizer que não, que Jesus Cristo na verdade era a besta. Veja a mudança, né? Pela qual ele passou. Ele ia dizer que não, Jesus Cristo não era o Messias, mas sim
a própria besta do Apocalipse, vejam, né? Então ele identifica Cristo com Reshu, o Exu, né? Para ele a tradução aí estava distorcida, como o nome de Cristo é Yeshua, então ele achou que o Yeshua derivava do Reshu, Reshu que significa serpente, então ele conclui que Cristo, na verdade, era muito diferentemente do que parecia, ele era, na verdade, o próprio demônio. Né? Vejam a mudança, né? E aí ele identifica Cristo com seres nefastos da constelação Cruzeiro do Sul, que por isso mesmo a constelação do Cruzeiro do Sul tem a forma de uma cruz. Né? Mas ironicamente, quando ele foi preso, o Aladino ele foi preso, ele depois foi recapturado, ele é recapturado na cidade de Cruzeiro. Vejam a ironia do destino. Né? E, bom, mas vamos continuar aqui. Então a mensagem dos judeus também é surpreendente, porque mostra também um outro lado do Aladino, que ficou assim, depois de um tempo, ficou um pouco esquecido. O Aladino ele era astrólogo, e segundo o Bira Câmara, que acompanhou na época, né, escutava os programas de rádio do Aladino, viu o Aladino na televisão, acompanhou as notícias todas nos jornais a respeito do Aladino, o Bira Câmara, que é o meu editor, que é um artista plástico, escritor também, escreveu vários livros, intelectual, pesquisador das religiões, foi desenhista da revista Planeta. Olha, vou começar a falar também no Bira, que tem que ficar aqui 10 horas falando, mas então o Bira, ele analisou esse livro, né, e o Bira é também astrólogo. Né? O Bira é um grande entendido de astrologia, tanto é que ele tem aí ele mantém vários blogs e canais no YouTube aí sobre o assunto astroanedotário, né? Então ele reúne várias histórias da astrologia e tal, publica no blog dele, ele faz alguns vídeos para o YouTube também. E aí ele entende, ele é assim, um dos caras que mais entende de astrologia, né? E pouca gente no Brasil e no mundo entende mais de astrologia do que ele. Ele analisou os mapas astrais que o Aladino estampou no livro, que assim, é um lado do Aladino também, né, que nos deixa um pouco surpreendidos, né? Mas o Aladino ele era astrólogo, ele até se apresentava, segundo o Bira, como astrólogo, né? Muitas vezes na televisão e se apresentava como astrólogo. Ele parece que chegou a viver um tempo até fazendo mapas astrais, né? Mas depois ele abandonou, né? Deixou um pouco esse aspecto de lado, ele virou mais tradutor, escritor, né? E ele até não gostava muito de ser chamado de astrólogo, né? Mas os próprios jornais, né, às vezes o chamavam de astrólogo porque acho que lembravam dessa fase dele, né? Então ele publica esses mapas aqui astrais que ele publica, esses estudos astrológicos, são referentes aos mapas do dia que Cristo nasceu, né? Por exemplo. E segundo o Bira, esses mapas estão corretos, né? E ele até se surpreendeu, ele falou, como é que o Aladino conseguiu naquela época, no começo dos anos 60, chegar a esses mapas astrais, fazer uma leitura corretíssima, sem computador, né? Esses mapas astrais, eles são feitos depois do advento da informática, começaram a ser feitos por computador, né? E ele fazia isso aqui numa época, claro, sem computadores. E o Bira falou, seria muito difícil, hoje já seria muito difícil você conseguir elaborar esses mapas de maneira correta, né? Na época era muito, muito difícil. Como é que o Aladino conseguiu? Né? Ele foi o único, segundo o Bira, a fazer os mapas astrais corretos, né? Ele diz que as posições aqui dos astros e tal nos mapas estão corretíssimos. E como é que o Aladino conseguiu fazer isso nessa época? Né? Então o Bira fala, é algo fora da curva. Né? Fora da curva. Né? Esse é outro livro do Aladino que a gente poderia ficar aqui também lendo aqui, sem parar. Né? Um livro extraordinário. Um livro de 200... É um livro publicado pela editora Minimax. Foi o único livro... É um livro totalmente diferente, né? Esse livro do Aladino, totalmente diferente. Porque é um livro publicado pela editora Minimax.
que foi a única vez que a editora Minimax publicou um livro dele, né? É o único livro publicado pela editora Minimax, é o único livro com o pseudônimo do Natos Merorá, né? E o único livro que ele faz uma defesa desbragada de Cristo, né? Então ele até diz aqui, ó, no final do livro, é necessário que os judeus se convertam e se congreguem, que ouçam o chamado de Deus e atendam ao apelo das armas que o Cristo lhes endereça do cimo do zigurate celeste, para que se revistam da couraça de caridade mais pura, ponham sobre a cabeça o elmo da salvação, empunhem a espada do Espírito, ergam bem alto o estandarte de guerra, tendo como símbolo pintado no centro o candelabro de 7 braços, atirem sobre a terra a bomba de hidrogênio do Espírito, e no coração de cada um seja deixado vicejar o lírio da fé nas promessas feitas por Jeová. E que a uma voz todos proclamem enquanto marchem, o Senhor reina em Sião. Vejam vocês, né? Impressionante. Bom, depois então desse livro, um outro fato que eu não posso deixar de mencionar, né? Nesse mesmo ano que ele publicou esse livro, o Aladino ele foi chamado para depor no DOPS. Foi a primeira vez que o chamaram para depor no DOPS, porque o Aladino havia feito declarações, entrevistas que ele havia concedido neste ano de 60. Ele havia dito que estava em curso uma conspiração, né, de vários poderes e vários países para dar uma espécie de golpe. Vejam vocês, eu estou falando disso 4 anos antes do golpe de 64. Ele disse que estava em andamento uma espécie de golpe tramado por vários países, né, para subjugar o Brasil. E por causa dessas declarações ele foi chamado para depor no DOPS, né? E foi aí que se abriu a ficha do Aladino no DOPS. E assim também, ironicamente, né, 8 anos depois ele ia ser preso pelo DOPS, né, por causa dos atentados terroristas que ele comandou em 68, dos quais ele tomou parte em 68. Né? E, bom, a gente começar a falar aqui do Aladino, eu teria que ficar. Não dá, né? Estou resumindo, espero que quem não conhece a história do Aladino, né, eu vou deixar uns links, vocês podem saber mais, né? Eu escrevi algumas matérias aí e vocês podem saber mais, e vocês podem também ler e baixar a matéria que eu publiquei na revista UFO, e espero que um dia saia o meu livro sobre o Aladino, né? Que é o livro mais boicotado da história pelas editoras, né? É o livro mais boicotado, ele vai entrar para o Guinness Book of Records, né? Porque é o livro mais boicotado de todos. Nunca um livro foi tão boicotado como o livro que eu escrevi sobre o Aladino Férico, né? A história que ninguém quer ver publicada porque altera completamente tudo aquilo que se fala sobre 68, sobre o regime militar, altera tudo, né? Então as pessoas não querem essas verdades aí, né? E claro que já me usurparam também isso daí, um certo jornalista aí usurpou toda a pesquisa que eu fiz, disse que foi ele que descobriu, né? Sendo que eu descobri todos esses documentos, toda essa história, eu resgatei toda essa história em meados de no final de 95, comecei a resgatar essa história, né? E ele só entrou em cena aí 20 anos depois, né? Então, mas é assim, né? Como o Oswaldo Pedrosa usurpou o nome do Aladino, teve um outro aí, que se diz jornalista, que usurpou também as minhas pesquisas, né? Até me consultou, fez com que eu desse uma entrevista para ele, e nem publicou a entrevista, não me citou na matéria dele, né? E assim como se eu não tivesse participação nenhuma em nada, né? E ficou assim, né? Quer dizer, isso aí, acho que isso aí poderia até dar processo, né, judicial, certo? Mas eu não vim aqui para falar disso, então vamos continuar aqui. O próximo livro do Aladino é esse livro que eu custei muito a encontrar, né? É o último livro do Aladino que eu encontrei. Claro que eu espero encontrar o Mensagem aos Judeus original e a Órbita da Terra e a Gravitação originais também, para que eu tenha todos os livros originais do Aladino, né? Mas esse aqui foi o último que eu adquiri, né? Faz pouco tempo agora. É o Dicionário Hebraico-Português, né? O único livro do Aladino em capa dura, muito caprichado. Foi lançado pelo amigo do Aladino, foi financiado pelo amigo do Aladino, Henry Curson, que era da comunidade judaica,
e era um milionário, dono de uma construtora, né? Até hoje, eu acho que ainda existe aí, não sei se existe ainda, mas o filho do Henry Cursen, até eu escrevi para ele, nos anos 90, ele me confirmou que o pai dele havia realmente financiado o livro, né? E tal, e ele tinha ainda uma construtora, e era de uma família muito rica, né? Muito rica, então o Henry Cursen financiou, foi ele que financiou esse dicionário hebraico-português. Foi lançado em 1962. Em 62 foi lançado esse dicionário, que foi o primeiro dicionário hebraico-português lançado no Brasil. Não é? Depois começaram a ser lançados. Não, depois não. Depois, só nos anos 90, né? Meados dos anos 90, que a editora da Universidade de São Paulo lançou um dicionário hebraico, né? Assinado, feito por uma professora da USP, e foi anunciado pela imprensa na ocasião, né, que aquele era o primeiro dicionário hebraico lançado no Brasil. Aliás, com o mesmo título do dicionário do Aladino, Dicionário Hebraico Português. Né? E essa professora, ela disse que foi era o primeiro dicionário. Né? Eu duvido que eles desconhecessem essa obra. E também aquilo, né, mais uma vez tratou-se de fingir que o Aladino não existe. Né? Sendo que esse dicionário aqui é o melhor de todos, sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. É um dicionário assim, ali ter sido o primeiro dicionário, né? O primeiro dicionário. Ele começa até de trás para frente, o livro. Começa de trás para frente, como os livros japoneses, né? Já que os livros judeus, eles começam de trás para frente. Outra semelhança entre o Japão e a cultura judaica japonesa, né? É gozado isso. Tanto é que por isso mesmo que eu escrevi o livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente, certo? Que foi lançado pela editora Revista Enigmas. Né? Quem quiser adquirir, está aí o link. Né? Foi por isso mesmo que eu escrevi o livro, porque a semelhança entre a cultura judaica e a cultura nipônica são tão grandes que não dá para dizer que não houve uma influência hebraica na cultura japonesa. Né? Então, é mais uma semelhança. Então ele começa de trás para frente e tem uma longa introdução do Aladino, né? Uma introdução assim das mais eruditas. Né? E o Aladino ele coloca. É um dicionário completo, né? Um dicionário completo. Veja, um dicionário completo, né? Hebraico-português. Acho que o mais completo que já foi feito. Jamais vai ser igualado essa obra, jamais. Né? E é um dicionário que foi aprovado, né? Ele não é que foi uma obra diletante, é uma obra que foi aprovada pela comunidade judaica, porque o Aladino ele coloca aqui os agradecimentos, ele faz uma série de agradecimentos aqui a uma quantidade enorme de pessoas da comunidade judaica. Vou ver se eu acho aqui. Não deveria estar me estendendo tanto, mas não dá, né? É tanta riqueza de dados, informações. Vou ver se eu acho que onde é que está a parte. Né? E é um dicionário que, olha aqui, ó. Ele dedica aqui o livro a Deus, a esposa dele, a Marta, os filhos. Depois ele faz agradecimentos aqui ao professor João Teixeira de Paula, que fez a correção do texto em português, o Henricus Jacobus Aloysius Maria Cursen, o Henry Cursen, que solucionou os mais diversos problemas que impediam a publicação desse trabalho, que financiou o dicionário, né? O linotipista Antônio Jordão, especializado em composição hebraica, aos amigos Silvano Doll, aqui são todas figuras assim da elite mesmo, né, da época. Silvano Doll, Dr. Osmar Mesquita de Souza, que era um advogado, Silvino Canuto Abreu, né, que se não me engano era um embaixador, Waldeloir Chagas de Oliveira, Reinaldo Van Groed, Moisés Sveiter, que eu acho que era jornalista, né? Então, todos que auxiliaram, falou assim, eu agradeço a eles porque eles me auxiliaram na obra. Ele agradece também a colônia judaica pelas palavras de encorajamento que os seus membros sempre lhe endereçaram, papapá. Ele agradece também, olha só, ele agradece às igrejas católica, romana, quer dizer, até essa época ele tinha boas relações com a cristandade aí, né? A igreja católica romana, metodista, também com os protestantes,
presbiteriana, batista, adventista, Assembleia de Deus, pelos conselhos, sugestões, esclarecimentos, fornecimento de dados. Olha que incrível. E também, para finalizar, os professores Helmut Alfredo Simon e S. Schmall, que tiveram a bondade de fazer a apreciação desse trabalho. Então, você vê que muita gente endossou o livro, né? Revisou, verificou e endossou o livro. Um livro extraordinário. Esse dicionário hebraico é extraordinário. E tá aqui, né? Tá aqui o dicionário, né? Muito bonito o livro. Maravilhoso. Então, aí logo depois do dicionário, logo depois não, 2 anos depois, ele lança algo assim que não deixa de ser uma continuação do dicionário, né? Dessa mesma linha de traduções. Ele traduz o que? Nada mais nada menos do que a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, só que qual é o diferencial do Pentateuco traduzido pelo Aladino, né? Tá bem, essa edição aqui, eu ainda considero que tá, apesar de os sinais do tempo aí, tá bem conservada, né? Mas, claro que tá bem desgastado. E é muito raro isso aqui também. Foi muito difícil achar, muito, muito difícil. Assinado também com o pseudônimo de Sábado de Notos, né? Assim como o dicionário, Sábado de Notos, né? E esse aqui também, Sábado de Notos, certo? E é preciso dizer que ele começou a assinar como Sábado de Notos com o hebreu, certo? Por causa de algo que aconteceu a ele, que eu não contei. Ele disse que ele teve uma luta no quintal da casa dele, foi acordado uma certa noite e ele lutou com o anjo Jacó, né? Com nada menos que o anjo Jacó no quintal da casa dele, e o anjo Jacó revelou a ele que ele era o Messias. Tá? Foi aí então que houve uma virada na vida do Aladino, revelando que o Aladino era o Messias do povo judeu, né? Que ele tinha uma missão a cumprir, etc. E que Deus, a partir daquele momento, estaria o auxiliando para que se cumprissem as profecias e ele seria o Messias, né? Então aí houve essa virada, por isso que ele adota um pseudônimo diferente, como que para marcar o ingresso nessa nova jornada dele aí, né? Então, a partir do hebreu é Sábado de Notos. Então ele vai assinar praticamente todos os outros livros como Sábado de Notos. Ele passa a ser conhecido no público como Sábado de Notos. O pseudônimo Dino Craspedon, ele quase não era mencionado, praticamente não era mencionado, né? Eu até encontrei um jornal em que se mencionou o pseudônimo do Dino Craspedon, certo? Já aí em final dos anos 60, né? Mas o pseudônimo Dino Craspedon ele só foi usado mesmo assim mais no final dos anos 50, né? O jornal o Globo também fez uma matéria no final dos anos 50 com Aladino e mencionou o pseudônimo Dino Craspedon, certo? Bom, mas aí então ele lança a Bíblia Sagrada em 64, no ano do golpe militar, isso mesmo, golpe militar ou contra-revolução de 64, né? Dia 1º de abril de 64. Contra-revolução essa que, segundo o Bira lembra da participação do Aladino em programas de rádio na época, e ele disse que o Aladino, no final de 63, participou de um desses programas e disse ali que haveria uma mudança total na política brasileira em 64 e como que antecipando o golpe, né, a contra-revolução do dia 1º de abril de 64. O Bira ouviu isso e me contou. E ele lança então esse livro Pentateuco bem nesse ano, né, da instalação aí da ditadura militar no Brasil, certo? Esse livro Pentateuco é o primeiro, talvez único, traduzido diretamente do hebraico massorético, né? Do hebraico massorético. E ele não para por aí. Ele comenta, interpreta os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E aqui, essa interpretação que é algo assim, fora de série, porque ele faz toda a interpretação dizendo que, na verdade, Yahvé era um extraterrestre, era um ser de outro planeta, né? E todo o resto que ele interpreta, tudo aquilo que aparecia na Bíblia como naves espaciais, né? Como tecnologia, né? Quer dizer, é um livro que antecipou muito, muito o Eric von Däniken, né? O Eric von Däniken. Então,
o Aladino muito antes do Eric Van Däniken, né? E ele já fazia essa interpretação de Deus como um astronauta, como um extraterrestre. Ele faz isso nesse livro Pentateuco, né? Algo assim, fora, né? Uma ousadia gigantesca, né? E ainda mais ele fazendo isso para a própria comunidade judaica, dizendo não, que Deus era um extraterrestre, que era que tudo aquilo ali que era interpretado como fundo religioso era tecnológico. Né? Se bem que ele já faz essa sugestão em contato com os discos voadores, na órbita da gravitação. Né? Desde o começo ele já fazia essas insinuações. Né? Que na verdade aquilo que era tido como religioso era tecnológico. Né? Então vocês vejam que muito antes de Eric Van Däniken, né, o Aladino ele já tinha partido na frente. Claro que, se bem que também muito antes de Eric Van Däniken, outros autores já também estavam fazendo essas alusões. Então não era algo assim tão original. Né? Jacques Verdier, né? O Robert Charroux, né? O Peter Colosimo, né? Por aí vai. Então outros autores já estavam também, né? Já tinham entrado nessa seara aí. Não era nada assim tão novo. Bom, depois aí do Pentateuco, aí vem quem? Vem as Centúrias do Nostradamus. É este livro aqui, ó. As Centúrias do Nostradamus, traduzidos por Sábado de Notos. Certo? Centúrias do Nostradamus, traduzidas por Sábado de Notos. E o que que traz esse livro de novidade em relação às traduções? Né? Bom, essas traduções do Aladino aqui são traduções que puxam completamente, como se diz, a sardinha para a brasa dele ou a brasa ou a brasa para a sardinha. Né? Olha aqui, tem até a data, agosto de 65, né? Foi publicado exatamente o livro. Certo? O, o Aladino simplesmente ele vai interpretando as centúrias, né? Vai interpretando todas as quadras e as centúrias do Nostradamus, conforme ele vai traduzindo. E também é o seguinte, esse livro aqui é a única tradução das profecias do Nostradamus feito a partir do Provençal. Foi o texto original do Nostradamus. Né? Enquanto quase praticamente todas as traduções que existem por aí são traduções feitas de fontes de segunda ou terceira fontes, né? Fontes indiretas, traduzidas do inglês, do francês, geralmente do francês. Né? Mas o Aladino traduziu do Provençal, que era uma mistura de francês, português, né? E espanhol, latim. Né? Era uma mistura aí. E o Aladino ele traduz então do Provençal, certo? Do Provençal. Só que nessas interpretações dele, nessas traduções, ele vai interpretando e ele vai dizendo que ele vai encontrando referências a ele mesmo nas profecias. Né? Então ele diz que o Nostradamus está citando ele, porque ele nasceu na cidade de Lorena. Quando o Nostradamus fala em Lorena, não é Lorena na França, segundo Aladino, é Lorena, interior de São Paulo, onde ele nasceu em 1920, no dia 1º de março de 1920. Né? Ele diz que o Nostradamus faz várias referências não só a ele, como a família dele, a esposa dele, a todos os filhos dele. Ele encontra os nomes certinhos dos filhos dele. E toda a vida dele estaria relatada pelo próprio Nostradamus, né? Toda a biografia dele praticamente. Então, esse livro, essa tradução das Centúrias é quase que uma autobiografia do próprio Aladino, né? Que o Aladino ele vai falar, isso aqui aconteceu comigo quando era criança, quando era, tudo que está relatado no livro seria uma referência a ele mesmo, né? E depois vem as profecias que não tinham acontecido ainda, que iriam acontecer em breve, que o Aladino diz que ia fazer, ele já antecipou que ele ia fazer um movimento, né, que ia ter seguidores, esse movimento aí iria ser um movimento que iria afetar forças governamentais, né, e o movimento ia acabar sendo debelado, eles iam ser presos e torturados. Vejam vocês, a única profecia que realmente ele acertou, né, foi quando ele disse que ele ia ser torturado. Então, ele disse que o Nostradamus havia previsto que ele ia ser preso e ser torturado no pau de arara, inclusive. Né? E tudo isso aconteceu com o Aladino. Não é incrível? Não é? É incrível. Esse livro é de 65 e ele é preso em 68, em agosto de 68, né, quando ele e vários membros das pessoas que o acompanhavam, né, que o seguiam, foram presos e torturados. Né, aliás, foram os primeiros presos políticos torturados no Brasil. Né? Pelo menos, eu digo, claro que não foram os primeiros a serem torturados, mas
naquele período de 68, de enrijecimento das lutas políticas, o Aladino foi o primeiro, ele e o grupo dele foi o primeiro a sofrer torturas, né? E foi relatado e está até no Brasil Nunca Mais, esses encontros, documentos todos do Aladino, são 3.000 páginas de documentação sobre o Aladino Félix no site do Brasil Nunca Mais, né? Sendo que eles não tinham citado o Aladino no livro Brasil Nunca Mais, com uma espécie de boicote ao Aladino por causa dos seus ataques à Igreja Católica e também por ele estar envolvido com discos voadores e assuntos que tais, né? Então eles boicotaram e também, claro, né, não pegava bem aí para as esquerdas que um grupo como o Aladino tivesse existido, então trataram de apagar, liquidar, não só para as esquerdas, como para a direita principalmente, né? Para a direita que os próprios militares que estavam por trás e que insuflavam o Aladino para praticar esses atentados, para engrossar o regime, para endurecer o regime, criar uma justificativa para a decretação do AI-5. Né? Então é isso. Então ele lança as profecias, né? As profecias, que seria assim um livro que estava já anunciando e prenunciando o movimento que ele faria, né? Sendo que na verdade ele já estava, me parece, arquitetando esse movimento, né? Já desde o começo dos anos 60 aí, né? Já estava com essas ideias e foi